Está no ar o Unicast, diretamente dos estúdios Uni. Eu começo mais um programa hoje com o patrocínio da Unity Franchise, a maior empresa e formatadora de franquia do Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber o empresário, advogado, pecuarista, Maurício Aquino. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui contigo, nessa cidade maravilhosa, São José do Rio Preto, um dos grandes PIBs do estado de São Paulo. Uma satisfação imensa estar aqui e prazer em compartilhar contigo essa noite, início de noite, e que seja proveitosa essa nossa conversa. Poxa, o prazer é todo nosso. Primeiro, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. O que me chamou muita atenção é o seu livro. É um livro que tem um tema muito interessante: como iniciar na pecuária seletiva e prosperar sem conhecimento, sem terra e sem dinheiro. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse um pouco sobre a sua história. Acredito que esse livro tem muito da sua história aqui. E eu queria que você passasse um pouco para aqueles que ainda não te conhecem, como você chegou até aqui. Alexandre, a minha história é uma história muito interessante e rica. Eu sou do noroeste do estado de Minas Gerais, notadamente lá da cidade de Jordânia. Eu vim de uma família humilde. Eu tive a infelicidade de não ter conhecido meu pai. Acho que minha mãe conta que acho que antes de 2 meses ele foi embora. Em razão das dificuldades financeiras da época e geográfica, e também de uma patologia de bronquite que eu fui acometido, eu fui compelido a ser entregue nos meus cuidados para minha avó materna. E minha vida começou ali. Ela é Dona Diraquina, uma das pessoas que eu prezo demais. E eu sempre brinco e até comento no livro que ela não me criou, simplesmente. Ela me treinou como um combatente, como um governante, um general, um marechal. Queria no futuro enfrentar as adversidades da vida e conseguir sair lá na frente, né, vitorioso. Foi isso que aconteceu. Depois do falecimento dela em 87, o vazio invadiu meu coração nessa pequena cidade e eu não tive outra saída senão sair de lá em busca de uma vida melhor. E foi isso que aconteceu. Em 88, eu parti da minha cidade e inicialmente morei em Governador Valadares. Trabalhei como representante comercial e daí eu fui quebrando essas cadeias todas, né? Sim. Mas o foco, quando eu saí de lá, eu me lembro que era ser advogado. Queria ser advogado porque eu trabalhei com uma pessoa que se chamava-se Jadson de Pinto Ottoni, um advogado bem-sucedido, uma pessoa respeitada da cidade. E ele, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa que me inspirou. Isso já em Governador Valadares? Não, na minha cidade. O primeiro emprego que eu tive, assim, emprego formal, para receber salário, foi tratador de galos de briga. Isso É muito comum naquela região. muito comum. É peculiar para quem está num grande centro, mas lá não. Todos os grandes pecuaristas, eles se reuniam no final de semana para disputar poder, através dos galos de briga. E eu eu era um tratador. Como um técnico de futebol, como uma pessoa treina um boxeador. E lá eu me dediquei tudo, realmente. Aprendi, eu realmente tinha uma conexão muito grande com os galos de briga. E até hoje tem uma preparação física hoje importante, já de vinda de lá. Porque tinha uma preparação física que tinha que ser feita no galo. Como é feita no ser humano para ser um lutador. Alimentação e tudo mais. Eu me lembro que foi numa tarde, onde eu estava colocando um galo para brigar. Ele se chamava Sereno. Um animal, um galo velho, ele tinha perdido um olho. Ele tinha só um olho. Ele era o favorito naquela disputa. Mas no início da briga ele perdeu o olho dele sadio. E aí ele começa a ter dificuldade de pegar o outro. E o outro começa a ganhar dele a briga, furar, e ele começou a sangrar muito. E como os animais que eu treinava, eu tinha uma conexão muito forte com eles, eu comecei a conversar com ele. Eu falei pra ele pra encostar no outro galo, no adversário, para que o outro parasse de machucá-lo. E o galo com muita... Parecia que estava me ouvindo. E eu tinha certeza que ele estava me ouvindo. Ele aproximou do outro e ele começou a bater no peito do outro. E bater no peito do outro, ele tira a força do outro galo. Sim. Então esse advogado, ele ficava na parte de cima, assim, e ele percebeu aquela conexão. E ele vai e profere um elogio. Ele falou:
aqui na cidade não tem um tratador do nível de Maurício Aquino. Esse rapaz é diferente, ele é diferenciado. E aquilo foi muito impactante para minha vida, porque recebi um elogio de uma pessoa que eu admirava. E eu confesso para você e para as pessoas que estão nos assistindo, que eu achava que aquela sutileza, aquela de percepção da conexão entre o Maurício Aquino e o Galo, né? Meu aluno, vamos dizer assim, combatente ali, né? Naquela disputa, que onde um sai ganhando, normalmente, e às vezes morto. Sim. E aí naquele dia eu senti vontade de ser advogado. Nasceu meu sonho de ser advogado. Acho que eu deveria ter uns 11, 12 anos de idade. Exatamente dessa elogio que eu recebi desse advogado. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Ele faleceu, Sua carreira de advogado, ela começa em São Paulo. começa em São Paulo. Como que é essa vinda para São Paulo? Eu demorei 10 anos, Alexandre, entre a minha saída da minha cidade em 88 até sentar num banco de uma escola, né, da faculdade. Por que isso aconteceu? Eu não sabia as regras do jogo. Existe um sistema onde nem todos têm acesso ao conhecimento, né? E eu não sabia as regras do jogo, né? Inexperiente, e não teve ninguém que me desse um direcionamento. Eu fiquei 3 anos em Uberlândia prestando vestibular na Federal. E eu não passava porque era 41, 42 pessoas por vaga. E a preparação minha era muito fraca, em matemática, física e química, principalmente. Então eu passava na primeira fase, na segunda eu perdia. E depois eu migrava para particular, mas lá eu encontrava também 41, 40 pessoas por vaga, né? Quem não passava na Federal e migrava para particular. E aí eu tinha duas coisas para fazer naquele momento. Ou eu desistir de ser advogado, ou eu driblar o sistema, contornar o sistema. E daí eu tomei uma decisão muito difícil da minha vida. Eu estava com uma filhinha, minha Jéssica, Jéssica Ribeiro, meu grande amor, o meu primeiro amor enquanto filho. Eu fui para São Paulo. Eu imaginei que lá, em razão da maior oferta de faculdade, eu teria mais chance de entrar. Sim. Em 97 eu parti para lá para prestar vestibular e tive a felicidade de passar na Universidade Cruzeiro do Sul, lá em São Miguel, Legal. onde eu iniciei o curso de Direito. E fazendo direito, hoje você está há quantos anos no direito? Você já... Eu me formei em 2001, portanto eu estou mais de 20 anos já. E como que entra a pecuária na sua vida aí, nesse momento, junto com o direito? Como que foi isso, essa diversificação? A pecuária foi meio que um acidente. Não é? A minha região ela é de pecuária leiteira principalmente. Mas na época que eu morava lá, não dava nem para sonhar em ser um dia um pecuarista, né? Sim. Pra você ter ideia, eu crio de leiteiro, tiro leite, eu não bebo leite. É. Eu brinco que passou o tempo, né? Ou seja, o momento que eu precisava do leite, eu não tinha essa chance de tomar leite. Agora é que desmamou, E aí, já não... não vejo mais sentido, É. né? Então não dá para dizer que eu tinha esse sonho. Ficava aquela admiração, né? As pessoas indo para fazenda e vendendo bezerros e tal. Mas foi em 2006, quando eu finalizava um curso de pós-graduação lá em São Paulo, em Direito Civil e Processual Civil, e eu, na dissertação, o meu mentor, ele me exigiu que eu desse uma finalidade social para minha tese. E na época eu falei para ele que seria muito interessante eu ir voltar na minha cidade, reunir os professores, aquelas professoras que me ensinaram lá, né, que o ensino fundamental até o segundo grau. Isso aconteceu. Olha que legal. E aí eu liguei na escola estadual de Jordânia, e aí a diretora da escola era ex-professora minha de biologia, na época de ciências, né? E aí ela aceitou o desafio, ela achou muito, muito interessante, né? O aluno daquela simples escola, a escola voltar, depois de formado, e se oferecer ali para compartilhar a sua história, e aí ela marca uma palestra. E, Alexandre, foi um dia muito emocionante, porque essa palestra aconteceu na Escola Estadual Frei Henrique de Coimbra, a escola na qual eu estudei e eu ajudava minha avó, que era faxineira e merendeira da escola, né, a trabalhar. E ali eu tive não só ensinamentos enquanto estudante, mas também uma preparação para ser um empresário bem-sucedido que eu sou hoje. Sim. Ali minha avó, ela ensinou governo, respeito,
seriedade no trabalho e empreendedorismo também. Ela me ensinou empreendedorismo lá na escola. Eu acredito nisso, eu aprendi muito com os meus entes queridos e sei também de como é importante, eu até tenho um sonho a realizar, que é voltar na escola em que eu estudei e fazer algum tipo de melhoria lá, quero colocar isso em prática, eu identifico muito com isso que você fala. E o que me chamou muita atenção, até para te convidar para esse podcast, é que eu vi uma entrevista, na verdade eu vi uma palestra do Pablo Marçal em que ele destaca o seu livro, né? Em todo o tempo. Parabéns, Patrícia. Maurício Aquino, na pecuária seletiva. Parabéns, cara. Prosperar sem conhecimento, terra e dinheiro. Ah, eu vou ler. Olha, rapaz, eu gostei desse livro, ó. Prosperar sem conhecimento, terra e dinheiro. Eu quero saber o que é isso. É milagre. Chamando ou falando sobre o seu livro, sobre os pontos que o seu livro toca, de uma forma muito inusitada. Ele achou aquilo muito interessante, até questionou isso, então me fez muito entender mais sobre o seu trabalho, buscar mais sobre o seu trabalho. E eu queria que você falasse como é que foi para você, como que despertou escrever esse livro. Em 2006, eu escrevi uma frase que eu uso ela no meu dia a dia e ela fala assim: conhecimento e experiência só tem utilidade social se ela for compartilhada, né? Então de nada adianta você angariar experiência e conhecimento e você não compartilhar. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum toda a sua experiência e conhecimento fazer melhorias, né? Ser interessante só para você, para sua família ou pessoas que estão próximas de você. É importante dividir, né? Então esse livro, ele exatamente é o espírito de compartilhamento, de experiência e conhecimento. Então, esse é um dos livros onde eu vou tratar a respeito disso. Eu também vou tratar nessa mesma ideia, também falando da advocacia e outras coisas mais, porque eu fui disruptivo em meus negócios, né? Eu usei caminhos alternativos, eu fui obrigado a fazer isso. A gente percebe, né? Então, a motivação foi exatamente compartilhar conhecimento, experiência e uma outra coisa muito marcante na minha vida, Alexandre, é o acesso. Eu tive muita dificuldade de acessar locais nobres e locais grandiosos. Onde realmente a informação está, né? Exatamente. Mas quando eu cheguei lá, eu vou dizer o seguinte: eu vou ensinar as pessoas a encurtarem o caminho, fazer remissão do tempo, né? E também com esse objetivo o livro foi escrito. Então, tá aqui um recado para você que de repente, eventualmente, sonhou, pensou em ser pecuarista e você acha que é difícil. Esse livro foi escrito para você, né? E aqui tem dicas interessantíssimas que mostram exatamente que se você deseja e gosta, é possível. Eu sou um maior exemplo disso. Maurício, olha que interessante, quando você fala nisso, por exemplo, a gente sabe que tem N públicos que nos assistem, e eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, pecuária seletiva. Aí, de repente, uma pessoa pode falar assim, mas eu não tenho terra, eu não sou desse segmento, eu gosto muito. Você está falando diante de uma pessoa que gosta muito desse segmento, mas, por exemplo, não tem uma vivência nesse processo. E vendo todas as características aqui, algumas eu tenho. Em termos de, por exemplo, sem terra. A gente tem terra, mas tem pessoas que não têm e tal. Eu queria que você falasse, por exemplo, qual é, por exemplo, o público, por exemplo, qualquer pessoa pode investir nisso? Como que seria isso? Qual que é a ideia? O que eu fiz? O livro, ele relata a minha história. Sim. Eu comecei de um bezerro magro. A professora Marinalva Oliveira, que me recepcionou, a professora, depois da palestra, a gente conversando, ela falava: que mais que você tem de sonhos, além de chegar onde você chegou, advocacia e tudo mais? Eu falei: eu tenho um desejo ardente de ser pecuarista. Mas era um desejo que até então parecia distante. Sim. E aí ela narra que ela tinha recebido uma terra de herança e essa terra estava parada, ela não estava usando. E aí ela me propôs uma parceria. Eu entraria com os bezerros e ela com a terra e o cuidado. Sim. Tendo visto que eu não morava na cidade. E assim começou. Eu nem sabia comprar, eu imprimi energia e aí comecei a comprar um bezerrinho, 2, 3, 4 e fui empilhando bezerros. E esses bezerros no futuro serviram para eu dar entrada na metade da primeira fazenda. Legal. Então essa conotação de que prosperar sem conhecimento, sem terra e sem dinheiro, ela é possível porque eu não tinha terra inicialmente. Conhecimento muito menos.
E dinheiro, eu sou muito enfático em dizer, dinheiro não existe. Dinheiro não existe. Dinheiro é uma energia. Sim. O livro, ele relata dezenas de histórias de pessoas que eu ensinei o método. E eles acessaram essa condição de ser pecuarista, sentaram nos grandes leilões do país, nos grandes ambientes do país, do país mesmo, né? De São Paulo, Beraba, de Brotas e do Espírito Santo, e experimentaram o que eu estava ensinando no livro. Então ele é um livro verdadeiro, pela minha história, é verdadeiro porque tem dezenas de pessoas que já experimentaram e acessaram. Então eu queria agora aqui para as pessoas que estão me ouvindo e dizer aqui para o Pablo Marçal, não se espante, né? Porque o livro é uma realidade. E ele é realidade por quê? Porque ele foi testado. Você ensina nas suas mentorias aí que precisa ter um MVP rodado para ver a viabilidade do negócio. Eu não tenho um MVP, eu tenho dezenas deles. E estão relatados no livro. E quando você fala que... e você menciona na noite que você pegou o livro, de que é um milagre. É um milagre. Você é um milagre, Paulo Marçal, eu também sou. E não seria diferente em relação à pecuária. É verdade. E o bacana disso tudo, eu conheço alguns alunos teus que me chamam muita atenção, inclusive pessoas que garantem que seu processo funciona muito. E eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão nos assistindo, por exemplo. Vamos supor, eu tenho um recurso, eu tenho interesse de investir nesse caminho. Eu posso estar entrando em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela. Eu posso. Como que é essa assessoria? Como funciona isso hoje? Eu posso comprar teu livro, por onde eu compro? Eu resolvi comprar teu livro e agora eu resolvi investir. Existe essa possibilidade de investir hoje? Por exemplo, eu quero li seu livro, gostei da ideia e eu quero investir contigo. Eu quero ser teu sócio. Existe essa possibilidade hoje? Perfeitamente. Exatamente, tem assim, meus negócios, né? O sucesso dos meus negócios está na intencionalidade, né? Então, quando eu montei uma mentoria para ensinar pessoas a acessarem a pecuária seletiva sem conhecimento, sem terra, sem dinheiro, a ideia é exatamente isso, né? Puxar pessoas para serem meus sócios, né? Eu tenho uma gama de sócios hoje, pessoas que investem no meu negócio, porque foi assim que eu fiz, né? No livro eu relato que uma das formas de exponencialidade e de adquirir conhecimento é através das parcerias. Claro. Praticamente quase todos os grandes pecuaristas do Brasil, eu fui parceiro ou sou parceiro deles hoje. Então, o número que aparece aí na tela, né, que é meu celular particular, é um canal que você pode estar me acessando para conversar comigo, ou nos meios sociais, lá no Instagram, @eu sou Maurício Aquino, ou aí no Facebook também é o mesmo endereço, @eu sou Maurício Aquino. E aí você pode mandar lá as perguntas e a gente bate um papo e você vai ter com certeza, se esse é seu desejo, seu sonho, ser pecuarista, viu, Alexandre? Olha que bacana. E olha que interessante. Às vezes a gente enfatiza que é como começar sem ter conhecimento, terra e dinheiro. Então, aquela pessoa que resolveu, achou interessante esse processo, pode estar entrando em contato. Mas e aquela pessoa que de repente já está nesse processo, já é um pecuarista, mas não está conseguindo funcionar? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que conhece você, que ele estava com uma dificuldade, você fez uma mentoria lá para ele. Existe esse trabalho hoje também no teu case? Como que é isso? Sim. Depois de 15 anos fazendo a mesma coisa e visitando os maiores criadores do país e também sendo criador, um criador bem-sucedido, a gente acaba tendo a receita do bolo. Sim. Então, se a pessoa não tem conhecimento interno nem dinheiro, é possível dar certo. Se a pessoa tem um desses requisitos, fica mais fácil. Claro. Em especial a terra e às vezes dinheiro. Mas os dois requisitos só não é suficiente. A Com pessoa certeza. tem terra e tem dinheiro, todavia não tem a experiência, não tem o know-how, não tem um caminho percorrido, não tem a trajetória do caminho mais curto para isso. Eu presto esse tipo de trabalho, fiz isso essa semana, esses últimos 2 dias. Eu estive aqui na cidade de Frutal, Minas Gerais, onde existe um grande pecuarista, ele mora na Austrália hoje, ele investe no Brasil, e eu convidei ele para assistir um leilão comigo no interior de São Paulo recentemente, e ele ficou abismado com a prosperidade do negócio. Ele me fez um convite e contratou a minha consultoria. Eu fui na fazenda dele, visitei, andei a fazenda dele inteira, olhei o gado, e eu passei algumas prescrições para ele, né? Um relatório, onde aparecem as várias oportunidades que ele precisa implementar para que ele possa ter além de um negócio bem sucedido, mais rápido. Claro. Isso pode ser com parceria comigo ou comprando minha genética, ele pode fazer isso comprando
um percentual de uma das minhas doadoras de alto nível. Ele pode fazer isso, ele comprando um embrião congelado. Ele pode fazer isso comprando uma aspiração de uma vaca minha importante. Ele pode fazer isso, ele comprando um embrião já transferido, já numa receptora. Então, são as várias formas de potencializar. Maurício, uma coisa interessante que eu não tinha ouvido ainda, eu queria que você falasse um pouco para aqueles que não conhecem ainda, o que é uma aspiração? Aspiração é um procedimento que é realizado por um veterinário, um especialista. Ele tem um equipamento que ele insere no reprodutivo do animal, ele vai ter o ovário e ele aspira os oócitos. Esses oócitos, depois, eles são analisados, os viáveis, ou seja, os potentes, os punjantes, eles são levados para o laboratório e lá ele é fecundado in vitro com o sêmen escolhido para você fazer uma projeção de melhoramento genético. Entendi. Na pecuária seletiva, os filhos obrigatoriamente têm que ser melhores do que os pais. E aí o embriãozinho é feito, você pode fazer isso da forma como um bezerrinho convencional, ou sexado de macho ou de fêmea. Então você consegue rever o tempo, inclusive do sexo. Sério? Exatamente. Poxa, que bacana. Então esse embrião você consegue transferir depois para uma receptora, e essa receptora ela não compartilha a sua genética com o embrião. Ela só é uma barriga de aluguel. Aí depois ela vai criar, e o animal que vai nascer dessa fecundação in vitro, criada na barriga da receptora, ele vai ser registrado em nome daquela grande doadora e vai ter aqueles altos preços lá que o mercado vai pagar por isso. Que bacana, muito interessante. Você que está aí, então, querendo investir, tem que aproveitar essa oportunidade, entrar em contato com o número que está aparecendo abaixo, não só para tirar dúvidas, mas para também enriquecer o seu cartel de informações. Eu tenho certeza que o Maurício pode ajudar muito, não só a alavancar o seu negócio, mas também te transformar aí num empreendedor ou num empresário nesse segmento, inclusive abrindo um leque aí bacana, que é esse leque aí de não só de comercializar também o animal, mas tem vários outros detalhes. Eu queria te fazer uma pergunta também, eu vejo que você fala no seu livro muito sobre seus princípios, e eu queria que você destacasse quais são esses seus princípios hoje. No livro eu trato de 7 princípios, né? 7 porque eu sou um apaixonado por 7, e até que em respeito aos ciclos, né? Deus criou todas as coisas em ciclos, né? Em 7 dias, né? Eu nasci no dia 17, a minha OAB enquanto advogado é 230107. Na minha casa, o número da minha casa lá em Jordânia tem o 7, tem um comércio que eu tenho do lado, tem o 7, o 7 me persegue. Olha só. Poderia ser 50 princípios, 100 princípios, né? Eu trouxe 7. O mais especial de todos, Alexandre, eu vou fazer aqui vou remetê-lo à Bíblia Sagrada, né? Sim. No meu currículo aí, na minha Bíblia, você não inseriu, mas eu queria deixar registrado, eu sou cristão. E eu extraí lá da Bíblia um princípio muito poderoso. Eu falo o princípio, é o acesso ao princípio da procuração otorgada, assinada, com firma reconhecida por autenticidade diretamente do cartório celestial por Deus. Olha que bacana. É um princípio muito poderoso. Então esse princípio está lá em Gênesis 1:26, onde existe uma declaração, né? No sentido de que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E lá tem um comando onde ele outorga poderes para que nós dominemos todas as coisas que foram feitas antes do 6º dia. Certo. As aves, os répteis, né? Os peixes, o mar, a água, o sol, etc, né? Então, toda pessoa que nasce viva, né? Ou seja, um nascituro, ele nasce, Alexandre, com 5 talentos. Ele nasce com os olhos, ele nasce com portanto, a visão, ele nasce com o nariz, portanto, o olfato, ele nasce com a boca, portanto, ele tem o paladar e o dom da fala, ele nasce com os ouvidos, portanto, a audição, ele nasce com as mãos, portanto, o tato. Diria que só por esses cinco talentos que ele recebe ao nascer, ele já é próspero, ele é Claro. rico, né? Então esse é o princípio fundamental que eu aplico na minha vida, nos meus negócios, né? No meu relacionamento social, né? na minha profissão, na minha família. E eu queria que você tomasse posse dessa procuração. Eu, enquanto advogado, preciso, para poder ter êxito, que o meu cliente ele me otorgue a procuração. Sim, Se ele não me der a procuração, eu não posso fazer nada em favor dele. verdade. Eu não consigo tirá-lo da cadeia, eu não consigo reparar o dano que ele sofreu, eu não consigo fazer nada.
Então eu extraí esse princípio exatamente desse olhar meu, enquanto advogado, no sentido de que você, olhando da Bíblia, olhando lá em Gênesis 26, existe uma procuração extremamente poderosa, otorgada desde antes da fundação do mundo, para que as pessoas efetivamente sejam governantes e prósperas. Aí alguém vai dizer, mas o Adão pecou e a procuração foi destituída. Eu vou dizer para você, não foi. Jesus Cristo, ele desceu da glória, veio aqui como homem, foi lá no Calvário, fez o que tinha que fazer, morreu na cruz, sabe para quê? Para restabelecer essa procuração. Exatamente. Só que ele veio, Alexandre, com um pouquinho mais de poder. Porque o que está na Gênesis 26 já é muito forte. Mas Jesus, ele fala o seguinte, ó, vocês têm condições de fazer obras maiores do que eu fiz. Uau. Né? Então é uma procuração com poderes mais poderosos do que está lá no Antigo Testamento. Sim. Né? Então esse princípio, é um que eu carrego ele não só para o livro, mas para todos os meus negócios. Eu falo da fé, né? O princípio da fé. Sem fé não tem como chegar a lugar nenhum. Quando eu falo fé, eu estou falando isso aí com a imaginação. Para você chegar em algo grandioso, para que você possa conquistar seus sonhos, seus projetos, você precisa ter fé e imaginar algo grandioso. Porque o processo de criação de riqueza, Alexandre, começa assim, né? Primeiro da mente, você imagina. Aí depois você faz outra coisa, desce para o coração, você começa de repente a gostar daquilo que você está imaginando, e depois você vem para a mão. Para a prática. Para a prática. Vem para a mão, ele desce para a mão. Não precisa fazer isso. Porque se não fizer isso, o que acontece? Existe uma diferença muito grande entre você ser rico e você ter riqueza. E eu sou uma testemunha viva de que primeiro eu fui rico para depois ter riqueza, né? E começou exatamente em razão da aplicação desse princípio da fé, imaginando, jogando no coração e depois realizando. Tem um outro que eu falo que é a respeito do princípio do objetivo definido. É muito comum a gente entrevistar pessoas e perguntar se eles têm sonho. Ele fala que tem sonhos. Mas aí você fala, mas quais os sonhos que você realizou? É muito comum eles não realizarem, sabe por quê? Porque não tem um objetivo definido, ele não tem um sonho definido. Quem não tem um sonho definido também não tem data marcada. Não tem início, não tem fim, né? Não tem fim. E acaba nascendo, né, vivendo e morrendo sem realizar. Eu concordo que o plano ele tem que ter não só data, mas ele tem que ter uma prática também, tem que ser iniciado. E eu acho que qualquer sonho ele vai começar, ninguém vai acertar de primeira, a gente vai caminhando, vai evoluindo até chegar lá, né? Uma coisa interessante também é que você tem uma parte no seu livro que a sua esposa narra no prólogo que a base da prosperidade na pecuária é o amor. Como assim? A minha esposa ela foi convidada para escrever o prólogo do livro, e aí ela fala que ela poderia ter feito isso de diversas formas, né? Falando de outras coisas, mas ela preferiu falar do amor. E lá ela narra toda a trajetória, né? Que eu percorri, né? Desde a compra do primeiro bezerro e de trabalhar em São Paulo e todo mês viajar 3.000 quilômetros, né? E de ter que deixar a família, deixar os negócios e dirigindo e ter sofrido acidentes, quase morrido às vezes. Ela fala da trajetória de eu ter comprado o gado ter chegado na cidade e algumas pessoas não terem acreditado no projeto, e até dizer que os animais iriam morrer e tudo mais. Ela assistiu toda essa aplicação do princípio que eu chamo de princípio da perseverança, né? Vocês estão juntos há quantos anos? Nós estamos juntos há 17 anos. 17 anos. Então essa narrativa dela, que ela trata do amor, porque é exatamente assim, é assim que ela enxerga, né? Ela atribui uma única motivo da prosperidade minha na pecuária seletiva, o amor. Pô, Maurício, parabéns pela sua carreira, você é um grande empresário na pecuária, a gente conhece bastante sobre o seu trabalho, sei que você investe em várias outras áreas também. Quero destacar o seu livro, convidar as pessoas que estão nos assistindo a conhecer mais sobre o livro do Maurício Aquino, que é Como Iniciar na Pecuária Seletiva e Prosperar, sem conhecimento, sem terra e sem dinheiro. É muito interessante esse processo, eu tenho certeza que você que gosta desse segmento ou você que quer investir nesse segmento de alguma forma, aproveita essa oportunidade de adquirir o livro. O telefone está aqui abaixo, as informações também. Maurício, eu queria que você deixasse um último recado para essas pessoas que estão nos acompanhando aí, se você tem alguma coisa a falar. Queria só reforçar o que já está no livro, né? E já foi abordado aqui anteriormente, no sentido de que se você tem um sonho, ele é possível, exceto se você diga algo contrário. No livro eu digo o seguinte: você pode se você acha que pode, você não pode se você acha que não pode. Eu um dia, sem condição financeira nenhuma,
Eu acreditei que poderia. E aconteceu. Eu não consigo imaginar nada, nenhum dos meus negócios grandiosos que eu tenha feito, que primeiro o dinheiro tenha entrado. Primeiro veio o sonho, depois a ação, e o dinheiro ele vem por pressão. Eu tenho um slogan que eu falo assim, ó, vamos botar pressão na vida, vamos botar pressão na terra. A pecuária seletiva, ele te dá essa condição. Então, normalmente os leilões, Alexandre, são comercializados em 30 parcelas. Sim. Então, eu cansei de fazer isso, comprar no leilão sem ter dinheiro. No outro dia, eu começo a fazer negócios. Eu posso usar aqui como referência o último leilão. Agora, no dia 3 de junho de 2023, eu comprei uma doadora no leilão. No sábado, na segunda-feira, eu aspirei e já confeccionei embriões. Olha que bacana. E estou exponencializando. Existem chances de eu pagar essa doadora com a venda desses embriões. Existe chance de pessoas que estão nos assistindo ser seu sócio nesse processo também. Nesse projeto. É uma grande doadora, o animal mais bem avaliado do leilão eu comprei. E aí ele pode ser sócio tanto da doadora, são de 2 donos hoje, uma pessoa que também não tem dinheiro. Ele saiu do leilão, né, com a cabeça doendo, porque sem saber onde arrumar o dinheiro. Mas daí ele lembrou que tinha pessoas que devia a ele. E aí ele tomou coragem e cobrou dessas pessoas. Ele me ligou há 3 dias atrás, dizendo o seguinte, o dinheiro da entrada já está pronto. A ação gerou atitude. Gerou atitude. Olha que bacana. E hoje ele falou que está disposto a até limpar terreno para não honrar um compromisso do pagamento das parcelas pela rapidez com que o sonho dele foi realizado de ser pecuarista. Não só pecuarista, né? Pecuarista seletivo, a pecuária de elite, de alto nível. Ele começou pela cabeceira de cima. E isso aconteceu em razão de um dos tripés da prosperidade, que é exatamente o network, né? Acessar pessoas que já têm experiência e conhecimento. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Vou ler o livro, vou voltar aqui para falar mais sobre isso. O Unicast chega ao fim, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, convidar vocês a comprar esse livro e com certeza investir na pecuária, um dos segmentos que mais cresce em todo o território nacional e que pode mudar aí a sua vida. Maurício, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer te receber nos nossos estúdios e a gente se vê em breve. Prazer foi meu, a honra, estou à disposição sempre que você solicitar para estar aqui contigo. Muito obrigado, tchau gente. Um abraço.